José Sarney também desenvolveu uma extensa carreira literária. No começo da década de 50, foi criador do suplemento literário O Imparcial. Participou de um grupo de escritores e artistas que se reunia na Movelaria Guanabara e editou com Luiz Carlos de Belo Parga e Bandeira Tribuzzi a revista A Ilha. Foi eleito para a Academia Maranhense aos 22 anos. No ano seguinte da eleição, e logo depois de lançar o primeiro livro de poesia, A Canção Inicial, escreve um estudo antropológico, Pesquisa sobre a Pesca de Curral. Entre suas obras mais recentes estão o romance Saraminda, lançado no ano de 2000, ambientado na região fronteiriça entre o Amapá e a Guiana Francesa, e o terceiro romance, A Duquesa Vai uma Missa, de 2007. Além de obras literárias, Sarney é autor de uma vasta colaboração na imprensa. Devo dar conhecimento à nação das palavras que o presidente Tancredo Neves proferiria hoje, aqui, neste instante, e que são as seguintes. Senhores ministros, este ministério terá sobre seus ombros a tarefa de implementar as transformações econômicas, políticas e sociais que constituíram nossa plataforma eleitoral e que respondem aos mais legítimos anseios da sociedade brasileira. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado. A partir daquele dia estavam todos os preços congelados. Isso era uma coragem extraordinária, porque para fazer isso, naquele tempo, você tinha que ter coragem mesmo. O caminho que eu escolhi não é, sem dúvida, o caminho dos fracos. Eu me lembro que o Brizola, no dia eu convoquei os governadores 2 dias depois do Plano Cruzado, e ele me disse, ele era meu adversário, ele me disse, o senhor foi o homem que mais teve coragem na história do Brasil, porque fazer isso, congelar preço, nunca ninguém tinha tido essa coragem de fazer. A inflação tem sido o pior inimigo da sociedade. Ela não confisca apenas o salário, confisca o pão. Este, portanto, é um programa de defesa do poder de compra dos assalariados. Quando eu vi que o cruzado fracassava, eu disse, olha, agora eu não vou me submeter a nós entrarmos num processo de voltar à recessão. Não, então se nós perdemos a parada com o congelamento de preço, vamos fazer a correção mensal dos salários. Então começamos a corrigir mensalmente os salários. E isso fez com que eu hoje passe ainda na rua e disse, olha, foi no seu tempo que eu comprei o meu liquidificador, foi no seu tempo que eu comprei a minha casa, foi no seu tempo que eu comprei. E realmente aconteceu essa distribuição de renda que até então não tinha ocorrido no Brasil. A chamada Constituição Cidadã, promulgada em outubro de 1988, aprovou direitos civis e políticos que consolidaram a volta da democracia ao país. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! Ainda criança, José Sarney foi morar em São Bento, na casa dos avós. E foi na biblioteca do avô que teve seus primeiros contatos com a literatura. Meu avô recitava Camões, e era um hábito que tinha sempre na família, que meu pai também tinha, de sempre falava
e recitava, de maneira que talvez isso tenha, o genes tenha, um pouco do gosto pela literatura tenha nascido naquele tempo. Não somos da mesma turma, mas nos ligamos por conta de literatura. Havia um grêmio literário lá, Centro Cultural Coelho Neto, que a cada semana discutia textos que nós mesmos produzíamos. Era designado um crítico para o texto de um outro. E houve essa aproximação. Ele foi eleito logo presidente do Liceu no terceiro ano que já estava como estudante do Liceu. E eleito, repito, eleição direta. Todos os estudantes do Liceu votavam urna por urna em cada sala de aula. O José, desde criança, sempre foi o mais estudioso da Irmandade. Mesmo criança, pequeno, ele já se interessava por muita coisa. A gente via nele a inteligência do José e a visão dele muito mais desenvolvida do que dos outros irmãos. Tenho um encontro com Deus. José, onde estão as tuas mãos que eu enchi de estrelas? Estão aqui, nesse balde de jussaras e sofrimentos. Devo dar conhecimento à nação das palavras que o presidente Tancredo Neves proferiria hoje. A cultura literária do Maranhão perpassa a história do Brasil, não apenas como cenário onde Padre Vieira proferiu seu célebre sermão de Santo Antônio aos Peixes. Este estado também possui filhos ilustres, pontuais em várias correntes literárias do Brasil, como é o caso de Gonçalves Dias no romantismo e Aloysio Azevedo no realismo, até chegar em Ferreira Goulart no concretismo dos dias de hoje. Tanto que a Academia Brasileira de Letras foi fundada com expressiva presença de literatos maranhenses, a exemplo de Coelho Neto, Graça Aranha e o já citado Aloysio Azevedo. Também versam como ilustres filhos da terra Humberto de Campos, o romancista Josué Montelo e o intelectual e político José Sarney. Causa é uma locução latina que em português significa por causa de honra. Ela é o nome de um título concedido por uma universidade a pessoas eminentes que não necessariamente sejam portadoras de um diploma universitário, mas que de alguma forma se destacaram em determinada área. Também é dado a personalidades de boa reputação, virtude, mérito ou ações de serviço que transcendem famílias, pessoas ou instituições. Os que detêm este título recebem o mesmo tratamento e privilégio de quem realmente tem um doutorado acadêmico de forma convencional. Não deixe de acompanhar nesta exposição o panorama da trajetória literária de José Sarney através da exposição de exemplares de livros publicados por ele, cartas e fotos do ex-presidente com importantes nomes da literatura mundial.